De volta com o Manhã no Ar, agora são 6 horas e 23 minutos. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E para muita gente pode parecer inacreditável pensar que exista tráfico de pessoas. Mas essa é uma realidade muito triste que atinge principalmente quem vive em situação de vulnerabilidade social e financeira. Os objetivos de quem pratica esse tipo de crime são prostituição, trabalho escravo e até roubo de órgãos. Esse tipo de crime, muitas vezes invisível, pode estar acontecendo próximo à sua casa, no seu local de trabalho. E por isso foi lançada esta semana uma campanha em pontos estratégicos da cidade para identificar e evitar o problema. Heloína faz questão de orientar a filha sobre os perigos de conversar com estranhos. Falou: olha, minha filha, se alguém te chamar assim, para te dar alguma coisa, não vai não. Fica todo tempo perto da mamãe, não sai de perto da mamãe. Ela também é bem obediente, ela não sai não. E esse é apenas o primeiro passo para evitar que o tráfico humano aconteça. Entre 2011 e 2017, foram registrados 30 casos desse crime aqui no Amazonas. As autoridades no assunto acreditam que esse número não corresponde à realidade. O crime de tráfico humano é um crime invisível e as pessoas não conseguem identificar quando se trata de tráfico. Então precisa-se de uma investigação, que é feita pela polícia. E a partir daí a gente vai ter conhecimento. E só quando há uma conclusão deste inquérito é que a gente realmente vai vai caracterizar que é o tráfico humano. As vítimas mais comuns para esse tipo de crime são pessoas com algum nível de vulnerabilidade social, principalmente mulheres adolescentes. Elas são convencidas pelos aliciadores de que vão para um local com mais oportunidade para ganhar dinheiro realizando atividades artísticas. Mas no final, elas são enganadas e submetidas a um regime de trabalho exaustivo. Ou pior, são mortas e têm os órgãos roubados. Qualquer suspeita pode ser denunciada pelo Disque 100 e 180 ou em centros de atendimento ao migrante, instalados em pontos estratégicos da capital, como na rodoviária. A secretária executiva de Direitos da Sejusc explica que quando as vítimas são identificadas, o Estado oferece todo o apoio na recuperação psicológica dessas pessoas. Lá elas vão receber um atendimento multidisciplinar, que é psicológico, assistente social, durante muito tempo, até que se recuperem desse trauma. Agora são 6 horas e 26 minutos e o Amazonas foi escolhido para receber hoje o terceiro seminário sobre crianças desaparecidas. O estado é considerado uma das rotas intensas do tráfico humano e as autoridades apontam que esse crime tem ligação com o desaparecimento de crianças. O seminário será realizado pelo Conselho Federal de Medicina para chamar a atenção dos médicos e da população para esse problema nacional. Mais de 50 casos de desaparecimento de crianças e adolescentes foram registrados este ano. E esse é o tema da nossa conversa do dia. Eu recebo aqui no Manhã no Ar o secretário-geral do Conselho Federal de Medicina, Henrique Batista. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, um excelente dia. Muito bom dia. Esse é um tema que normalmente é discutido em questões policiais, né? Mas nesse caso aqui é o Conselho de Medicina que decidiu trazer essa discussão. Por que levar essa pauta aos médicos? O Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina, eles têm como princípio, prerrogativa legal, a supervisão do trabalho médico. Mas também nós temos um olhar sobre questões de cidadania e questões com uma temática das crianças desaparecidas e dos adolescentes. De modo que nós entendemos que é necessário nos juntarmos às instituições e os setores que lidam com esse problema, para que nós possamos tornar mais visível esse grande problema social que é o desaparecimento de crianças e adolescentes. Como o senhor acredita que a categoria pode ajudar em solucionar esses casos ou até mesmo identificar um caso de que uma criança foi sequestrada, está sendo mantida por outra família, algo do tipo? O médico, no seu trabalho diário, ele tem a oportunidade de poder colaborar com essa questão no sentido de procurar entender, compreender se a criança está sendo maltratada, se há algum tipo de irregularidade na relação da criança com seus familiares. E, nesse sentido, ele pode notificar as autoridades competentes para que faça a investigação no sentido de a gente poder
evitar ou mesmo corrigir esse problema. Normalmente, esses alertas que são feitos ao Conselho Tutelar, às autoridades policiais, são quando você vai examinar uma criança e identifica que tem uma marca ali que pode ser de agressão, ou até percebe que a criança não tem intimidade com a pessoa que levou ela ao hospital, né? E tá, de alguma forma demonstra algum tipo de medo. Isto, algum tipo de irregularidade como maus tratos, é preciso que o médico procure saber se existe uma intimidade entre a criança e o pai, o responsável, para que ele possa observar esses dados e assim colaborar com as autoridades nessa questão. O Amazonas é um dos lugares com maior índice de crianças desaparecidas em relação ao tráfico humano no Brasil, Isso, né? A gente tem uma facilidade muito grande para que haja isso por conta das nossas fronteiras, falta de fiscalização, entre outras questões, até mesmo sociais. Isso foi o fator que motivou o seminário a acontecer aqui na capital do Amazonas? Nós entendemos que o médico é também um político também social, ele se interessa por essas questões e, nesse sentido, nós entendemos que nós devemos nos juntar, promover essa discussão e vamos realizar esse seminário abordando uma temática de localização e identificação de crianças e adolescentes desaparecidos e também nós vamos convidar as pessoas para aderirem a assinar um abaixo-assinado para melhor efetivar o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que não está funcionando muito bem. Ainda falta uma boa efetivação desse cadastro. Em relação ao tráfico humano, por que o senhor acredita que as crianças acabam sendo as maiores vítimas desses raptores? Olha, pela fragilidade, como você disse, é uma temática, é um assunto que não é muito visível. Nós temos, foi dito aqui, 50 mil casos de crianças desaparecidas por ano no Brasil. E, sendo que São Paulo é a maior quantidade de desaparecidas em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, esse é um tema que a gente cada vez mais nos preocupamos, dado o sofrimento que causa na população, né? A perda de uma criança ou de um adolescente por várias causas, as causas são várias. Pode ser maus tratos familiares, problemas de conflitos intrafamiliares e até mesmo a questão do crime, como o tráfico de crianças para outras finalidades criminosas, como pode acontecer com o tráfico de crianças. A ficção, ela mostra muito essa história de tráfico humano para fins de transplante de órgãos, algo do tipo. No Brasil, isso chega a ser uma realidade? A gente tem casos registrados disso ou não há nenhuma comprovação de que, de fato, haja esse fim de exploração? Não, existe sim. Todos esses encaminhamentos criminosos, como adoção ilegal, como o tráfico, como o trabalho escravo, como exploração sexual e até mesmo essa questão que você abordou de órgãos, de transplante de órgãos, também está dentro desse grande universo criminoso que comporta o tráfico de crianças e adolescentes. Então, é necessário que nós todos nos convençamos que precisamos abordar com seriedade essa temática. Quem quiser participar do seminário, como faz? O seminário é aberto a toda a população, a classe médica, os profissionais da área de saúde em geral, todos aqueles que se interessam, os próprios segmentos que se interessam por essa questão e que têm a responsabilidade de fiscalizar e de acompanhar. Então, está aberto a todos e nós esperamos que nós possamos nos reunir agora no Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas. Vai ser hoje o evento, né? Hoje o evento vai ser realizado de 9 horas às 13 horas. E a gente tem certeza que nós poderemos mobilizar toda a população para que a gente possa, pelo menos, atenuar esse grave problema social. Se você quiser participar, pode ir até o local, pode também pegar mais algumas informações a respeito, né, no site www.eventos.cfm.org.br e aí você vai poder ter outras informações também a respeito dessa discussão que vai acontecer hoje nesse terceiro seminário sobre crianças desaparecidas que vai ser realizado aqui em Manaus. Muito obrigada por sua participação aqui na Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado. Recebi hoje o Henrique Batista, que é secretário-geral do Conselho Federal de Medicina.
E agora a gente muda de assunto porque o ex-subcomandante-geral da Polícia Militar, o coronel Haroldo Ribeiro, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por corrupção ativa e passiva. O oficial da PM recebeu R$210 mil para coordenar a segurança de membros do grupo criminoso que desviou recursos da saúde e que foi alvo da Operação Maus Caminhos. As apurações concluíram que Mohamed Mustafa e Priscila Marcolino pagaram, por meio da empresa Salvares Serviços Médicos, R$210 mil ao coronel Haroldo Ribeiro em parcelas de R$10 mil mensais. O valor pago foi para quitar os serviços de segurança privada. Como funcionava esse serviço? O ex-subcomandante da PM recrutava policiais civis e militares que ele confiava para proteger o dinheiro que era desviado dos cofres públicos. Esses policiais faziam o transporte desses valores. Em uma das situações, a Polícia Federal flagrou um policial civil carregando um malote de dinheiro em espécie sacado por uma funcionária das empresas envolvidas no esquema. Essa é apenas uma das provas. A Justiça já está a par de uma série de outras situações que foram identificadas em mensagens de texto, conversas telefônicas entre os membros da organização. Ainda de acordo com as investigações, o coronel repassava informações sigilosas a Mohamed, usando a estrutura da Secretaria de Segurança Pública. A investigação ela trouxe alguns fatos relacionados ao coronel Haroldo, no sentido de que ele era o chefe da guarda pessoal de Mohamed Mustafa, responsável pela regimentação de outros policiais que prestavam serviços a ele, às suas empresas e aos seus familiares. Bem como acessava, né, alguns bancos de dados que eram solicitados por Mohamed para verificação de perfis de pessoas, por exemplo, no Detran, nas companhias de telefonia, para fazer uma espécie de investigação privada. Por conta disso, ele recebia um valor fixo mensal, em torno de R$10 mil, além de um empréstimo que ele eventualmente recebeu no valor de R$120 mil, que na verdade nunca foi pago e nós o consideramos como remuneração, pelos serviços prestados. É importante lembrar que o coronel, na condição de policial militar, ele era um servidor que tem dedicação exclusiva a essa função, não podendo prestar outros tipos de serviço. Mas mesmo assim o fazia e ainda por cima com violação a sigilo funcional, uma quebra das próprias regras internas da sua profissão. Agora, o Ministério Público Federal requer a condenação dos réus pela prática dos crimes de corrupção passiva e corrupção ativa. A Operação Maus Caminhos foi deflagrada em 2016 e desarticulou um grupo que possuía contratos com o governo do estado e fazia desvio de verbas públicas. Um desvio milionário, né? Esse é só o início da investigação. Várias pessoas já foram presas, já ganharam liberdade provisória, estão respondendo aí pelos crimes que cometeram. E essa é só uma fase da operação. Existem várias outras coisas que devem ser reveladas no decorrer da investigação, né? Essas investigações da Maus Caminhos, que envolve aí o Mohamed e entre outras pessoas, empresários e políticos que faziam parte desse esquema de corrupção que está ainda em investigação, então muita coisa ainda deve acontecer relacionada a isso. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com Cleiton Pascarelli, que está na 93.1. Oi, Cleiton, bom dia. Bom dia. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo até agora. Vamos falar de uma rebelião que aconteceu na Vidal Pessoa e agora o Ministério Público denuncia 20 presos de terem participado, né, de serem, na verdade, ali liderarem essa rebelião. E exatamente, liderarem e participarem mesmo, né? Alguns detentos foram assassinados lá dentro e o Ministério Público do Estado do Amazonas está pedindo aí a condenação desses 20 detentos por homicídio, tentativa de homicídio, porque alguns foram realmente feridos, né, e muito feridos nessa rebelião, vilipêndio de cadáver, porque alguns foram esquartejados, brincaram com cabeça, por exemplo. Enfim, foi uma coisa muito ruim que aconteceu em janeiro do ano passado lá na Vidal Pessoa. Para as pessoas lembrarem como é que foi naquela época, logo após o dia 1º de janeiro, quando houve a rebelião no Compage, e houve justamente por conta da guerra de organizações criminosas dentro do presídio, à época, a Secretaria de Administração Penitenciária identificou quem eram
quem eram os detentos que se intitulavam do primeiro comando da capital, o PCC, tiraram esses membros do PCC, que alguns já tinham sido assassinados, né? Dentro do Compage, 56 detentos foram assassinados na rebelião do Compage. Tiraram aqueles do PCC e reativaram, estava desativada a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, levaram então esses detentos, pouco mais de 200, lá para Vidal Pessoa. Ficaram ali, vários deles, e aí logo em seguida, depois das mortes também da unidade prisional do Puraquequara, veio a rebelião lá na Vidal Pessoa e esses detentos foram assassinados. Enfim, logo após isso, então, houve um inquérito policial que investigou e apontou esses 20 detentos aí como os principais líderes, né, que comandaram e participaram desses homicídios, Adriane. A intenção na época, né, era exterminar o PCC dentro das unidades prisionais, né? Começou pelo Compage, depois foi para o Puraquequara, depois a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. No interior do Amazonas, teve também situação de presos que precisaram ser transferidos para garantir ali que continuassem vivos, de acordo com as ordens que eram dadas dentro dos presídios de extermínio de uma facção para que a outra ganhasse mais força, né? Agora a gente está vivendo outro momento de briga de facções criminosas, só que esse conflito não está sendo dentro da cadeia como foi em janeiro de 2017. Está nas ruas e pode sobrar para qualquer um de nós que vamos estar do lado disso, né? Porque o crime, essas execuções têm acontecido em plena luz do dia, têm acontecido em bairros e ruas movimentadas, no meio de outras pessoas que não têm nada a ver com a história. Então, é uma situação aí que preocupa bastante. É preciso que a polícia dê um basta, né? Segure, controle, tome as rédeas do Estado para que a gente não continue vivendo uma situação como essa. Conflito dentro de cadeia, conflito fora de cadeia, e isso demonstra claramente uma ineficiência, né? Uma falta de controle, de rédeas mesmo do Estado em relação ao crime organizado. Inclusive, Adriane, ontem eu comentei no programa Alô Amazonas a respeito da lei de execuções penais. Eu disse que muitos dos detentos não queriam ser levados para presídios federais, quando a gente anunciava a transferência de 8 detentos aqui do Amazonas para o presídio de Mossoró, porque lá, primeiro, existe uma cela para cada preso, e eles passam o dia todo, quase todo preso. Tem só, o que diz a lei de execuções penais, 2 horas de banho de sol. Eu comentava isso para dizer que, pelo menos até o ano passado, o sistema penitenciário do Amazonas era uma verdadeira bagunça, né? Os presos tinham mais de 8 horas de banho de sol, passavam um dia inteiro ali no pátio, conversando, trocando informações, arquitetando algumas coisas. Enfim, eu recebi uma informação, inclusive, de uma funcionária do sistema, que disse que hoje, em muitas cadeias, já se cumpre, sim, a lei de execuções penais e os presos ficam apenas 2 horas de banho de sol, depois uma leva entra na cela e outro grupo sai, para não haver muita comunicação. Mesmo com isso, existe a superlotação, né? A gente sabe que são 6, às vezes até quase 10 presos por cela, mas eles ficam confinados aí a maioria do tempo mesmo. Não sei se a situação mudou, né? Mas até pouco tempo, os presídios aqui, eles são divididos em pavilhões. Exato. E ali fechava a entrada do pavilhão, mas as celas ficavam todas abertas durante o dia inteiro. Exatamente. Então eles ficavam transitando, um passando para a cela do outro, conversando, fazendo as socializações internas ali com bastante facilidade. A comunicação ali era muito tranquila. Exatamente. Agora, Cleiton, vamos falar de política? Ontem Tá a gente falou sobre as alianças, as convenções que foram realizadas no fim de semana e algumas pessoas que já se lançaram oficialmente candidatos ao governo do Amazonas. Entre elas está o atual governador, que é candidato à reeleição, Amazonino Mendes. Amazonino Mendes hoje tem uma composição de que vice-governador do Solidariedade é o Bosco Saraiva. Mas para a próxima eleição, ele fez uma aliança e colocou a Rebeca Garcia como candidata a vice. Isso gerou uma certa instabilidade, nem todo mundo foi favorável a essa decisão. E junto com essa coligação também, durante o anúncio, se falou também do candidato ao Senado, Alfredo Nascimento, que é do PR. Inclusive, ele estava no palanque. Ainda não oficializou a candidatura dele, né? Mas já se deu indícios de que essa é uma coligação que vem forte para a eleição desse ano.
Exatamente, deve ter ali o PDT, né, com o Amazonino Mendes, com Issa Abraão como pré-candidato ao deputado federal, e Alfredo Nascimento deve entrar ali com um PR para ser um dos candidatos ao Senado. O grande negócio é que isso meio que rachou, antes mesmo do anúncio oficial, o próprio Partido da República, né, o PR. Por quê? Alguns vereadores lá na Câmara Municipal não gostaram muito disso não, ontem foram para o palanque, reclamaram bastante, porque alguns deles querem caminhar, e aí vale lembrar que o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou um apoio ao candidato Omar Aziz. Então, alguns vereadores querem caminhar com o candidato Omar Aziz e não com o candidato Amazonino Mendes. Isso antes mesmo do anúncio do oficial do PR, né? Já está dando o que falar, Adriane, e não só o PR, tá? O PT, por exemplo, está meio rachado, uma parte do partido quer caminhar também com o Amazonino, outra não quer. Enfim, enquanto até sexta-feira muita água pode correr. O PT, por exemplo, deve reunir amanhã, quarta-feira, para discutir aí o que deverá ser feito. Quem eles deverão apoiar ou não. É o que eu disse ontem, nessa semana é a semana que eles não dormem, por conta dessas articulações todas que estão acontecendo, né? E tudo pode acontecer até o dia 5, porque essas alianças estão em formação, e aí fica muito nítido que não é considerado nada sobre a origem do partido, o que prega o partido, os princípios partidários, né? É muito de interesses pessoais, inclusive os interesses locais aqui, né, dos partidos de forma local não são levados em consideração. O prefeito Arthur Virgílio Neto chegou a conversar com Amazonino Mendes, Exato. Esteve em alguns eventos, deu indícios de que estaria ao lado do atual governador, mas a Aliança Nacional impediu que isso acontecesse. Aí ele já está agora com o Omar Aziz. Então, até sexta-feira, muita gente pode mudar de lado e a gente vai continuar trazendo esses detalhes para os ouvintes e para os telespectadores. Exatamente. É só acompanhar a gente aqui que as informações vão chegando e a gente vai passando para vocês. Ótimo dia, Cleiton. Obrigado, Adriane. Bom dia. Até amanhã. Até lá. Está chegando ao fim do prazo para a inscrição do concurso de oficiais do Exército. A Thea Morel está ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes desse processo. Oi, Thea, muito bom dia para você. Como os interessados podem se inscrever? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Você falou certinho. Esse prazo está se encerrando mesmo, se encerra na sexta-feira. E as inscrições, já que você me perguntou, né, elas são muito simples. Quem quiser ter acesso ao edital, para saber quais são as regras, as vagas disponíveis, são apenas 20 vagas. Esse edital está disponível no site da escola, né, da SFSEX, no www.sfsex.eb.mil.br. Mas as inscrições mesmo, viu, Adriane, elas acontecem no site da Universidade Federal da Bahia, porque o curso de formação de primeiro-tenente, ele acontece na cidade de Salvador, na capital de Salvador. Então, o site é o siscom.ufba.br. E lá tem para você fazer a inscrição, a taxa de inscrição, tudo bonitinho e tudo certinho. Essas 20 vagas vão selecionar aí primeiros tenentes que vão passar por um curso de formação de 9 meses na capital da Bahia. Eles estão pedindo pessoas que já tenham nível superior completo, principalmente nas áreas de administração, de direito, de estatística, de informática e também para servir para magistério. O magistério, no caso, seria o magistério de línguas. Então, tem algumas línguas específicas, como, por exemplo, até alemão, que estão sendo selecionadas essas pessoas que vão integrar aí os quadros do Exército. Inscrição termina no dia 3 de agosto. Prova está prevista já para o dia 3 de setembro, então é preciso que esses candidatos se preparem ou aproveitem aí, né, esse último mês para poder dar uma guinada nessa preparação para ver se eles conseguem realmente essa vaga de primeiro-tenente. Esse concurso, ele é muito importante, principalmente para quem quer seguir a carreira militar, né? Porque o primeiro-tenente é o primeiro cargo de oficial
E a partir do momento em que você consegue um desses cargos, a partir do momento que você consegue ingressar como primeiro tenente, né, você pode progredir na carreira militar e aí o céu é o limite, vamos dizer assim, né, Adriane? E tem muita gente que gosta da carreira militar, porque é uma carreira que tem realmente muita estabilidade e principalmente você precisa ter uma certa aptidão para viajar, porque até essas pessoas que vão fazer esse curso lá em Salvador, depois que elas forem aprovadas, depois que elas forem convocadas, elas podem ser convocadas, inclusive mais de 20 pessoas, dependendo do desempenho do curso. Elas vão ser direcionadas para várias cidades, para várias localidades onde o Exército Brasileiro tem vagas e, portanto, elas podem ir trabalhar em qualquer parte do território do Brasil. Então, é preciso você ter um pouquinho de desapego, mas é uma carreira realmente muito interessante, porque ela tem uma progressão muito boa na vida profissional dessas pessoas. Então a gente reforça mais uma vez, essas inscrições vão até sexta-feira, dia 3 de agosto. O site é o Siscom da Universidade Federal da Bahia, que é quem vai fazer essa seleção. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E a gente vai para o intervalo e na volta tem informação para você que está desempregado. Tem 20 vagas de emprego no Cine, coisa boa, né? No nosso quadro Lição de Casa, vamos falar da temida matemática nos vestibulares. É um instante, o senhor não sai daí que eu volto em instantes.